Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Rocha Mazo Advogados no YouTube. Esse é mais um episódio do quadro Seu Direito no Agro. Hoje vamos falar de um assunto recorrente e base das nossas pesquisas e do nosso desenvolvimento de produtos digitais aqui na Rocha Mazo. Qual o segredo para ter proteção da safra sem contratar seguro? Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de te pedir para se inscrever no canal, deixar o seu joinha, comentar, compartilhar o conteúdo, o canal com seus amigos, com quem é produtor rural, com você, com as suas amigas que gostam de agronegócio, que são advogados e querem aprender como atuar no agronegócio. Então, é sempre importante para nós que você nos ajude a crescer e continuar compartilhando conteúdos aqui. Então, gostaria de dizer para vocês também que eu estou com o meu fiel escudeiro aqui, o Pedro Avelino. Boa noite, pessoal. Sem ele, nada disso acontece. Essas apresentações maravilhosas que ele faz e todo o aparato que está por trás disso que você está vendo é também trabalho do Pedro. E hoje também temos lá atrás, eu não sei se dá para ver, mas temos o Lucas também, que está lá no nosso suporte, conversando com a galera e entendendo o que o pessoal quer saber, né, Pedro? De agronegócio. Tudo para eles. E tudo para você. Aliás, tudo é para você. Tudo é para pessoas. Qualificar pessoas é o nosso objetivo. Então, eu gostaria de pedir para o Pedro já passar para o nosso próximo slide. Hoje é sexta-feira. Todo mundo espera alguma coisa de uma sexta-feira. Eu espero que você tenha tempo aí de, na sexta, no sábado, no domingo, ver esse vídeo e gostar dele. É isso que a gente imagina e espera. Então, baseado nas dúvidas reais da comunidade Rocha Mazo no WhatsApp. Se você não sabe, nós temos uma comunidade ativa através de um grupo no WhatsApp. O link está aqui na descrição do vídeo e você pode participar. Basta clicar lá, você vai cair no grupo do WhatsApp e lá você vai ter informações. E essa semana nós fizemos uma enquete na comunidade e colocamos ali alguns assuntos que a gente imaginava, de acordo com os feedbacks que a gente vem recebendo, que o pessoal ia gostar de ver. E esse foi o assunto vencedor, né? Que é como você ter uma safra segura sem contratar um seguro, como eu disse, tema central do nosso método, né? Só que é um tema extremamente complexo, de alta importância, para o negócio e também de extrema dificuldade de aqui num vídeo de 20 minutos, 30 minutos, conseguir explicar todo um método com essa velocidade e na profundidade que seria necessário. Então eu gostaria de dizer para você que ficar até o final do vídeo, já estou te convidando para ficar, que se você chegar até o final do vídeo e quiser se aprofundar nesse tema, nós temos um produto digital completo sobre isso. Esse produto, hoje, ele não está com o carrinho aberto, ele foi feito um lançamento, foi feita a venda, mas se você se interessar, entre em contato com o time e veja a disponibilidade das turmas que a gente já conseguiu, para ver se a gente pode encaixar e fazer algum negócio bom para você vir fazer parte da comunidade e ter acesso ao nosso método. Então, feitos esses esclarecimentos, nós vamos passar diretamente para o próximo slide, que fala mesmo do tema, né? Um tema complexo de solução profunda. A proteção da safra sem seguro, ela exige conhecimento, organização e respaldo jurídico, né? São esse tripé que a gente chama, que é conhecimento, produtor rural ou advogado ou o consultor, quem trabalha com agronegócio tem que ter um conhecimento estruturado. A partir do conhecimento estruturado, passar a se organizar melhor e ter respaldo jurídico, que esse respaldo jurídico vai vir com o produto digital, né, Pedro? Ali, o advogado vai conseguir, advogada, vai conseguir entender o produtor rural, como ele pensa, o que ele precisa, as necessidades dele num eixo, né, que é o eixo empresário rural, que você está vendo aí na tela, primeiro eixo, programa de formação e aprendizado. Então, ali nós temos um diagnóstico para o produtor, para a produtora rural, para ele fazer um autodiagnóstico, uma autoanálise de onde ele está, para onde ele deve ir e o caminho que ele deve seguir, né? Uma análise conjuntural.
com proposituras de atividades que ele vai poder fazer com ele mesmo, e para o consultor, para quem trabalha com agro e para os advogados e advogadas, entender como o produtor rural pensa, né, Pedro? Como ele pensa e o que ele precisa, porque às vezes o advogado e a advogada quer entrar no mercado de agro e não está familiarizado a lidar com o produtor, identificar as dores do produtor, aquilo que ele vive no dia a dia. E nós, com 20 anos fazendo isso, mais de 20 anos fazendo isso, a gente já tem uma leitura daquilo que efetivamente o produtor, quando ele chega num jurídico, o que ele precisa. E no outro eixo é o método Roma mesmo, que vai preparar o produtor para o segundo ponto, a segunda base do tripé, que é a organização. Como ele se organiza de tal maneira que ele tenha o terceiro ponto do tripé, a terceira ancoragem, que é o respaldo jurídico. Ou seja, ao fazer tudo que a gente está propondo aqui, o produtor, a produtora vai ter condições de analisar melhor a sua safra, preparar melhor a sua safra, executar melhor a sua safra ou criações, né? Não é só para agricultura, é para pecuária também, pecuária, piscicultura, suinocultura, criação de frango, enfim, todo tipo de atividade agropecuária serve o método, tá? Ele é gestado para isso, e a gente chama de pré-safra, antes da porteira, durante a safra, dentro da porteira, e pós-safra, depois da porteira. Então, safra boa, final feliz. Safra ruim, estou documentado, preparado para alongar minha dívida, manter acesso ao crédito, não ficar negativado, não entrar em listas negras do Banco Central, dos bancos, e conseguir gerir o meu negócio. E mais que isso, dentro do módulo, nós vamos explicar os instrumentos de crédito, além do custeio, que o produtor pode buscar na gestão da sua safra. De repente, ele pode ter um formato ali que ele não considerou, ao invés dele pegar dinheiro de custeio, hipotecar um imóvel, dar em garantia seu imóvel, ele pode trabalhar com a própria produção, Pedro. Ele pode dar em penhor a sua própria produção. Já é algo natural via banco, mas existem cooperativas, existem fundos, muita coisa que a gente vai poder e vai te ensinar como fazer. Então, nós vamos falar disso aqui por alto, mas hoje nós vamos nos centrar na questão do alongamento de dívidas rurais e do seguro para safra segura sem ter um seguro. Então o Pedro vai passar para o próximo slide e eu gostaria de chamar a atenção para o Manual do Crédito Rural. Inclusive, esse livro do Lutero de Paiva Pereira é espetacular, muito bom mesmo, ensina muita coisa. Você que é advogado, advogada, e gostaria de entender como é que funciona, eu sugiro que compre esse livro. Estou fazendo a propaganda gratuitamente para o autor, porque ele merece. É muito bom esse manual para quem está querendo começar. Então, primeira pergunta, para depois a gente chegar no ponto de falar da safra segura sem seguro, é o que é alongamento de dívidas rurais, né? É um mecanismo jurídico que permite renegociar dívidas em função de perdas ou dificuldades operacionais. Então, o que isso quer dizer? Já existe um manual, a gente já falou isso em outros vídeos, existe um manual de crédito rural que é elaborado e editado pelo Banco Central, pela Comissão, o Conselho Monetário Nacional. Esse manual de crédito rural ele é atualizado o tempo todo, por isso que eu te sugiro, advogada, não precisa baixar esse manual, Pedro, para ter ele em arquivo. Basta você acessar ele online no próprio site da Comissão do Conselho Monetário Nacional, porque ele é atualizado o tempo todo, porque como ele é uma regra abaixo da lei, dependendo das políticas ali, que nem o Plano Safra saiu agora com algumas normas diferentes. O Plano Safra vai ser atualizado de acordo com... o manual vai ser atualizado de acordo com o novo Plano Safra. Então, olhe o Manual de Crédito Rural direto na fonte, porque ele está sempre atualizado. E o Manual de Crédito Rural, no item 2.6.4, ele prevê a possibilidade de alongamento das dívidas rurais e ele vem ancorado, né? Ele tem respaldo na Constituição Federal, tá? Que prevê a obrigação do Estado brasileiro em promover a política agrária, né?
a política de desenvolvimento do agronegócio no Brasil, artigo 184. E nessas legislações que, pasmem, algumas, como você está vendo aqui no slide, são da década de 60. Lei 4.595, Lei 4.829, Decreto Legislativo 16767, a Lei 8171 de 91, a Lei 9.138 de 95, essa é a espinha dorsal legislativa, e outras legislações que amparam esse sistema. Tá? E eu gostaria de chamar a atenção para essa legislação, no próximo slide, que é a base do alongamento. Então, o que define a Lei 4.595? Regula o Sistema Financeiro Nacional. Já a Lei 4.829/65 define o crédito rural, com destaque para o artigo 25 e seus parágrafos de 1º a 3º. Eu vou voltar nesse ponto, que isso aqui trata de seguro, tá? E você vai ver que em muitas situações essa lei não é cumprida no dia a dia, você que é produtor ou produtora, e você que é advogado ou advogada, que está nos vendo aqui, você vai entender que efetivamente essa parte da legislação não é cumprida a contento no Brasil. Nós já falamos disso sobre seguro mais de uma vez nos nossos vídeos aqui no YouTube, nos nossos canais, mas esse aqui eu quero destacar esse artigo aqui, que na minha interpretação esse artigo não está sendo cumprido pelas instituições financeiras que são obrigadas e pelas companhias seguradoras. Decreto legislativo que regulou inicialmente as cédulas de crédito rural, que criou o sistema onde os bancos e as instituições financeiras foram criando ali cédula hipotecária, cédula de penhor rural, foram as primeiras que foram criadas ali, e depois, conforme a evolução da sociedade, os instrumentos novos, foram se colocando outras leis e trazendo outros instrumentos para a evolução do mercado. Nós vamos fazer um vídeo só sobre isso, e no nosso método tem um módulo só sobre isso, que vai ser lançado, porque o programa está dia 30, né, Pedro? Isso. Dia 30, os primeiros módulos serão lançados, estarão disponíveis para os nossos alunos. Se você é nosso aluno, nossa aluna, já sabe que a partir de dia 30, sua missão é estudar e se qualificar. O conteúdo está muito legal. E, por fim, as leis 8.171/91 e 9.138/95 são regras complementares ao crédito agrícola, política nacional agrária. Então, essa parte é a espinha dorsal do direito agrário no Brasil, e tem um monte de legislação, tem muita coisa para estudar, não é só isso, e tem muita regulação internacional também, viu, Pedro? O agro hoje, ele é globalizado. A gente acabou de fazer um vídeo, que foi quarta-feira, sobre embargo tarifário. Então, quer dizer, tarifa num lugar, impacta aqui, abre mercado ali, fecha a porta aqui. Então, é extremamente internacionalizado, precisa entender também de direito internacional. Então, eu gostaria de ir agora para o artigo 25 da Lei 4.829 de 65. Define os critérios e garantias para empréstimos rurais. E eu vou pedir licença, que eu preciso trazer o contexto, né? O próximo slide, o Pedro já pode passar. Eu preciso trazer o contexto desses 3 parágrafos, tá? O artigo 25 dessa legislação, Lei 4.829, diz o seguinte: poderão constituir garantia dos empréstimos rurais de conformidade com a natureza da operação creditícia em causa: penhor agrícola, penhor pecuário, penhor mercantil, penhor industrial, bilhete de mercadoria, isso já não se aplica mais, warrants, calção, hipoteca e fiança. E outras que o Conselho Monetário vem admitir, que, como eu acabei de dizer, Conselho Monetário Nacional, Manual de Crédito Rural e as legislações mais novas. Essa lei é de 65, você está vendo aí. Então, essa lei tem 60 anos e está valendo no Brasil. Mas eu gostaria de chamar a atenção para o parágrafo 1º, que diz o seguinte: a instituição financeira que exigir a contratação de apólice de seguro rural como garantia para a concessão de crédito rural, fica obrigada a oferecer ao financiado a escolha entre, no mínimo, 2 apólices de diferentes seguradoras, sendo que, pelo menos, uma delas não poderá ser de empresa controlada, coligada ou pertencente ao mesmo conglomerado econômico-financeiro da credora. Isso foi instituído pela Lei 13.195 de 2015. Então, é bem mais recente do que a redação original lá de trás. O que isso quer dizer? Se o banco te exigir que você tenha um seguro para contratar o empréstimo, ele tem que te dar 2 opções de seguradora, sendo que uma delas não pode ser do próprio banco.
para não ter aquela venda casada que é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. O que é a venda casada? Eu te dou esse produto, mas você precisa comprar esse aqui. Isso é proibido no Brasil, não pode. Tá? Então, em tese, a instituição financeira precisa te oferecer duas garantias se ela está exigindo seguro. Só que aí eu pergunto para você, produtor, produtora rural. Primeiro, eles oferecem. Segundo, tem para contratar? Em várias culturas não tem para contratar. E se tem para contratar, é caríssimo. Seguro rural, hoje, para pequenos e médios produtores, chega a ser inviável. Em algumas circunstâncias, não há cobertura. Às vezes, há uma cobertura, mas nas entrelinhas do contrato, há condicionantes ou excludentes, ou seja, você precisa cumprir determinadas condições e a cobertura fica excluída em determinadas situações, que de repente você contrata o seguro, o produtor vai lá, contrata o seguro, a produtora contratou o seguro, aconteceu aquele evento, ele comunica o sinistro daquilo que aconteceu, vem o técnico da seguradora e simplesmente diz que aquilo não aconteceu ou não aconteceu como o produtor, a produtora está dizendo, e acha ali nas entrelinhas onde o produtor não consegue ver, naquelas letras pequenininhas, que aquele evento não está coberto. Então o produtor pagou o seguro, teve o evento que foi o infortúnio, e a hora que ele mais precisa, que é receber a indenização, ele fica sem pai nem mãe. Ele está sem o dinheiro, está sem a cobertura e sem poder colher, vender o seu produto, vender o seu animal, tirar o leite, tirar a lã, enfim, produzir e chegar ao objetivo que ele tinha quando ele começou a sua atividade. Então isso é muito grave, tá? Já o parágrafo 2º diz: o caso o mutuário não deseje contratar uma das apólices oferecidas pela instituição financeira, esta ficará obrigada a aceitar a apólice que o mutuário tenha contratado em outra seguradora habilitada a operar com o seguro rural. Hoje no Brasil são 16 companhias seguradoras habilitadas a operar seguro rural. Então, se você, produtor, chegar com uma apólice de seguro de uma companhia seguradora que aceitou fazer a sua emissão de apólice mediante o seu pagamento do prêmio para te indenizar em caso de sinistro, a instituição financeira é obrigada a aceitar. E, por fim, o parágrafo 3º prevê que a instituição financeira deverá fazer constar dos contratos de financiamento ou das cédulas de crédito, ainda que na forma de anexo, ou seja, fora do contrato, mas anexado ali, fazendo parte, comprovação de que foi oferecido ao mutuário mais de uma operação de apólice de seguro, de seguradores diferentes, e que houve expressa adesão do mutuário a uma das apólices oferecidas. E, se for o caso, que ele optou por apólice controlada com outro segurador, conforme os parágrafos 1º e 2º. Então, isso quer dizer o quê? Se você contratar um seguro, é obrigatório que isso conste no contrato que você contratou e que esta apólice esteja junto do contrato. E que conste também que, se você levou uma apólice de uma outra seguradora e ela foi aceita, a instituição tem que comprovar que te ofereceu, que você optou por uma outra, e também tem que constar no contrato. Então, veja, como isso aqui me parece algo muito bem pensado, essa legislação de 2015, ela dá as opções, só que na prática eu vou fazer uma provocação. Eu não quero dar uma resposta, eu só vou fazer uma provocação. Na prática, produtor, produtora rural, advogados que atuam com isso, e consultores, pessoas que atuam com agronegócio, qualquer tipo de profissional que atua com agronegócio, isso acontece na prática? Fica essa pergunta. Se você tiver a resposta, não existe resposta certa ou errada, deixa aqui no comentário, responda para a gente e depois a gente pode até, pegando essas interações, a gente vir e dar uma resposta sobre essa pergunta. Então eu gostaria de trazer isso aqui, porque isso de fato é extremamente relevante para a análise e para a confecção do nosso método. Foi de acordo com a vida prática dessas situações aqui que nós chegamos no nosso time e dissemos: temos um método e nós precisamos fazer isso e levar isso ao conhecimento das pessoas, porque isso pode ser, nesse agronegócio moderno, pode ser a nova realidade. Tá? Podemos passar para o próximo. Então, visto aqui a questão do seguro, ok? Nós já falamos de Proagro, já fizemos um vídeo dizendo que o Proagro pode vir a ser obrigatório. Estão com o ministro Fávaro, o Ministério da Agricultura, o ministro da Agricultura e Pecuária e Abastecimento,
veio a público dizer que eles estão estudando a instituição da obrigatoriedade de contratação do Proagro, do seguro, para determinados custeios. Isso ainda não pode, depende de uma alteração legislativa, precisa alterar o Código de Defesa do Consumidor, porque vincular financiamento com o seguro é venda casada e hoje a legislação não permite. Mas diante de tantos desafios que o governo brasileiro tem pela frente e que o parlamento tem pela frente, eu não vejo espaço para, no curto prazo, isso acontecer, pelo menos não daqui até o início da liberação desses recursos. O Plano Safra começou agora em julho e agora começa as contratações. Eu não vejo isso, vai me surpreender muito. Então, o próximo item é o Manual de Crédito Rural, item 2.6.4, que regulamenta as condições para renegociação por perdas ou calamidades e exige comprovação de perdas através de documentos, registros e relatórios. É aqui que entra o nosso método. Esse é o núcleo do nosso método. Nós desenvolvemos uma forma que vai ensinar, passo a passo, da ideia de plantar, a ideia de comprar os animais, de começar uma produção agrícola ou pecuária. Pecuária aqui, quando eu digo, são todos os animais que são aptos à criação, desde boi até ema, avestruz, enfim. Criação de animais que são atividades agropecuárias. Como você vai, produtor rural, iniciar a safra nova, iniciar a criação nova, ou então aquela que você já tem, começar a documentar de uma tal forma que você chegue lá no final, no pré-porteira, dentro da porteira e pós-porteira, com uma documentação tão robusta, com um dossiê tão perfeito que o seu direito de alongamento de dívida, de renegociação, de reestruturação, em caso de perdas comprovadas, é meramente levar ao banco para negociar, com tanta prova que o banco vai olhar e vai dizer assim, tem fundamento essa negociação e é possível que você consiga. E caso não consiga, que a gente vê muitos casos que não consegue, dentro daquilo que o produtor precisa, levar ao judiciário, procurar um advogado, entrar com uma ação judicial, conseguir alongar a dívida, rediscutir tudo isso de uma forma que você consiga pagar, sem ficar com o nome sujo, sem ter restrição em listas negras, sem ter a cobrança desses contratos, depois de vencidos na justiça, enquanto a ação não for julgada. Olha como isso é seguro. É nesse sentido que a gente fala em seguro, Pedro. Se você está documentado, se você fez tudo certo, e você tem um direito reconhecido por uma súmula do STJ, que é a súmula 298, não tem, é procedimento. Aí é só pegar, levar para o advogado, ele vai montar a ação, vai levar para o judiciário, pedir uma liminar, seu nome fica limpo, você tem condição de captar crédito. Eu atendi hoje um dos nossos alunos numa mentoria que eu fiz agora, e o aluno disse o seguinte, nós, produtores rurais, viramos verdadeiros reféns do banco. Isso me chamou a atenção, eu estava preparando esse vídeo, e eu gostaria de dizer para você, se você seguir o que a gente está dizendo aqui, você nunca mais vai ser refém do banco. Isso eu te garanto. Porque mesmo que você tenha que judicializar, ele disse assim, mas você judicializa e aí o banco vai te colocar lá numa lista negra e você não pega dinheiro em mais lugar e fica inviabilizado. Isso não é verdade, tá? Eu te garanto que não é verdade, que muitos e muitos e muitos, milhares de produtores rurais no Brasil conseguiram na justiça esse direito e continuam contratando seus financiamentos normalmente e tocando as suas vidas. Se você tem dúvida disso, pode deixar no comentário aqui que eu faço um vídeo só explorando decisão judicial em cima de decisão judicial que concedeu esse direito. 10 anos para pagar, 15 anos para pagar, 3 anos de carência, 5 anos de carência. Tem de todo jeito. O que precisa? O que depende? De prova. Provar qual é a sua capacidade real de pagamento desses contratos dentro da tua realidade. Dentro da realidade do produtor, da produtora. É isso que é importante, e é comprovar que você teve a perda e o que deu a origem a essa perda não pode ser um fato imputável a você, pode ser culpa sua, tem que ser algo que você fez tudo certo e mesmo assim aconteceu a perda. E você tem um histórico financeiro tão bom que você consegue mostrar que se tudo der certo naquele dia, você teria honrado seu compromisso.
Mas como deu errado, esse impacto é tão grande que faz com que você, daí para frente, fazendo tudo certo para pagar com produção, você precise de um tempo para começar e depois um parcelamento para encaixar no seu fluxo de caixa das suas produções futuras e fazer com que isso efetivamente deixe a sua atividade de pé e firme. É isso que nós vamos ensinar no nosso método Roma. Então, o próximo slide diz o seguinte: o verdadeiro seguro é a organização. Tá? Antes de ler aqui o que efetivamente você precisa fazer, e eu digo ler porque está no slide e eu vou falar sobre isso, eu gostaria de primeiro trazer o que diz o item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural. Item 4. Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, ou seja, com o mesmo juro, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito, tá? Dificuldade temporária de reembolso, de pagamento, em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário. Veja como são vários requisitos. Não basta pedir o alongamento por pedir. Se você não demonstrar comprovadamente a dificuldade temporária de pagar e não demonstrar que a sua atividade é uma atividade viável, que você consegue tocá-la e pagar essa dívida, você não preenche os requisitos. E nós vamos te ensinar como fazer isso acontecer. De uma forma que você tenha a comprovação desses requisitos. Quais são os requisitos e quais são as hipóteses onde você pode fazer isso? Dificuldade de comercialização dos produtos. Frustração de safra por fatores adversos. Eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. Dificuldades do fluxo de caixa do mutuário, devido ao impacto acumulado de perdas de safras decorrentes de eventos climáticos adversos anteriores, que gerem aumento do endividamento no Sistema Nacional de Crédito Rural e impossibilitem um reembolso integral das operações de crédito rural. Veja só, vamos olhar direitinho? 1. Dificuldade de comercialização dos produtos. Está acontecendo. Tarifaço do Trump. Esse é um exemplo claro de dificuldade de comercialização dos produtos. Eu acabei de ver aqui e falei para o Pedro, nós falamos no vídeo anterior, no vídeo que está de quarta-feira, é o 15? Esse é o 16 ou 17? Esse é o 17. No vídeo 16, nós falamos sobre a manga, né, que os produtores estavam com medo e tal. Hoje já saiu o presidente da Associação dos Plantadores de Frutas dizendo que as mangas vão apodrecer no pé, porque não vai valer a pena colher se não puder mandar para os Estados Unidos. E a janela de oportunidade de colheita é agora para mandar em agosto e setembro. Então o prejuízo já tá consolidado. Então se você é um plantador de manga, plantadora de manga e exportava para os Estados Unidos, você só precisa se documentar, porque essa dificuldade de comercialização dos produtos já está comprovada. Então esse é um exemplo, mas existe uma série de dificuldades de comercialização de produtos. Frustração de safras por fatores adversos. Aqui são várias situações, tá? Não vou entrar em cada uma, mas fator adverso é algo que foi fora do normal, tá? Então, se você teve a safra frustrada, você imaginou que ia colher 100 sacas por hectare de soja e deu um fator adverso, você colheu 40. Sua safra foi frustrada. Então, aqui é mais um das hipóteses, tá? Eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. Vamos imaginar que você siga todo o receituário que a gente também fala, nesse primeiro módulo, inclusive, do curso, do pré-safra. Você analisou a área, delimitou a área, fez os estudos de solo, viu que estava tudo certo, contratou o agrônomo fez toda a programação, o plano de plantio, né? Tudo aquilo que você tinha que fazer, comprou a semente certa, certificada, tem nota de tudo, colocou a semente, preparou o solo, adubou, pôs lá,
cuidou das pragas e, de repente, a planta não foi por um fator que foi prejudicial ao desenvolvimento. Por exemplo, essa terra poderia estar, de repente, envenenada com algum produto que não era usual e nem obrigatório que o agrônomo analisasse. Nós ensinamos como você fazer isso também no método, tá? E dificuldade de fluxo de caixa do mutuário, de quem pegou o dinheiro, devido ao acumulado de perdas anteriores. Então, aquele que já vem endividado e teve mais um problema, ele pode vir lá e tentar renegociar isso de uma forma ampla. Então, você está vendo aqui que é possível, sim, se reestruturar. E por que eu falo em reestruturação? Porque a partir do momento que você consegue um prazo e um parcelamento para uma dívida do tamanho de um custeio rural, é o início da sua reestruturação. Porque se você, produtor, produtora, e você, advogado, advogada, tem que entender que se o produtor tiver com dívidas no banco, tiver com o nome sujo, ele não toca mais a propriedade. Ele pode até tentar isso no mercado, pegando dinheiro na praça, né, como a gente fala no interior, só que o juro que vão tentar pegar dele, as garantias que vão tentar exigir dele, de repente vai ser, ao invés da salvação, vai ser efetivamente o seu enterro, né? Então, é importante que o produtor não só não pague aquela dívida que ele não tem condição, que ele ganhe tempo e parcelamento de acordo com o que ele consiga pagar, mas que ele continue produzindo. Isso é preponderante para a reestruturação, a reorganização e para que o produtor consiga seguir na sua atividade, pagando custeio com produção, e não com propriedade, não com seus bens suados, que ele ganhou trabalhando muito, que vem da família, enfim, são bens que estão na família, foi algo que ele construiu, foi algo que ele lutou, que ele suou, que ele sangrou, ele, a família, os seus empregados, todo mundo lutando, e de repente, numa situação adversa, ele não tem condições e também não tem organização suficiente para acessar esse direito. Então, nós estamos aqui para suprir essa lacuna e ensinar como fazer. Então, o verdadeiro seguro é a organização. Conhecimento e organização. Então, o que a gente já dá de spoiler, esse gratuitamente, que é a nossa ideia aqui, é que você entenda que nós não estamos fazendo reservas mentais para te vender produtos. O nosso produto é bom, a gente confia nele, e você vai vir com a gente, como o Pedro me ensinou, por querer fazer parte disso, querer aprender junto. Então, eu vou te dizer o que você tem que fazer, basicamente aqui. Só que, a partir do momento que você fizer com método, e o nosso método é bom para isso, você vai ter certeza que fez certo. Mas vamos lá, anota aí, grava bem. Se for o caso, até printa essa tela aí. Registro fotográfico de pragas, clima e perdas. Foto. Do começo ao fim. Do dia que começou até o dia que terminou. Vai fotografando, vai fazendo vídeo, vai anotando, faz uma entrevista ali com o agrônomo e grava, faz uma entrevista com o veterinário e grava, faz uma entrevista até com um vídeo mesmo. Ó, eu estou aqui com o João, que trabalha comigo aqui na fazenda. Ô, João, ó, o que aconteceu ali com a soja? Olha, seu Zé, a planta está sentida, ela não está se desenvolvendo. Olha, a chuva de ontem deu uma alagada ali num lugar ali e se não entrar o sol, a semente vai ficar afogada. Olha, está seco, se não tem água, se não vier água nos próximos 3 dias, a semente não vai germinar. Enfim, uma infinidade de situações que acontecem numa empresa a céu aberto, como é a agricultura, e do outro lado também os animais. Olha, não tem água, não tem pasto, o milho está custando os olhos da cara, não consigo confinar, não tem espaço para confinar, não tem para quem vender. Nesse momento, os frigoríficos, por exemplo, não estão abatendo, o gado caiu. Se eu vender nesse preço, eu vou ter prejuízo, eu vou quebrar. Então, registra tudo. Laudos técnicos e boletins meteorológicos. Laudos técnicos de agrônomos, veterinários e profissionais que te ajudam. Até do próprio vendedor de insumo, tá? Se você precisar ir numa loja, numa revenda, hoje as revendas são extremamente bem aparelhadas, e ele tem um agrônomo lá, tem vários, os vendedores geralmente são engenheiros agrônomos, você pode pedir para ele
para eles, de repente, emitirem um laudo para você de que aquele produto que você comprou é indicado para aquela cultura e ele foi aplicado na época certa. É um documento muito importante. E boletins meteorológicos que você pega no INMET, no IPMET, Clima-Tempo, radares, enfim. Isso aí é algo que está ali na internet disponível para todo mundo. E se porventura você tiver na tua propriedade e cair uma tempestade, filma também. Né? Filma o antes, o durante, o depois. É documento. Tudo que é documento é importante. Controle de insumos, receitas, aplicações e fases da lavoura. Documentos. Documento. Documento é tudo. Você precisa ter controle. E nós temos no nosso método planilhas que vão te ajudar a fazer esse controle. De receitas, aplicações, fases, tudo isso. E uma comunicação formal com as instituições financeiras quando o evento acontece, antes de vencer a dívida. E se for uma safra que tenha Proagro ou que tenha seguro mesmo, essa parte da documentação é ainda mais importante. Por quê? Naquelas entrelinhas do contrato, se você tiver dúvida e perceber que pode vir a ter a perda e fez tudo isso que eu estou te dizendo, pega esse contrato de seguro, lê de novo e se tiver dúvida, eu sugiro mesmo fortemente que leve para um advogado que entende de agronegócio e diga, doutor, o que eu preciso efetivamente ter de prova, o que eu preciso fazer para minha cobertura ser garantida. Veja se o que eu fiz até agora é suficiente e se eu tenho que fazer alguma outra coisa e se ainda dá tempo. Então, o tempo rege o ato. Isso é um princípio de direito. E o direito não socorre quem dorme. Então, veja só. Você tem que entender que a partir do momento que você é organizado, você anda na frente. E se você começa a perceber que aquilo lá, que o teu planejamento, que a tua execução está saindo do controle por algum motivo, e na agropecuária, na agricultura e na pecuária são inúmeros fatores, você imediatamente procure ajuda. Uma consulta com um advogado especialista, de repente vai te custar 400, 500, 600 reais. Quando você está com uma dor de barriga muito forte, você vai no pronto-socorro, de repente, no meio da noite, o plantonista vai te atender, vai te dar um remédio para dor e vai dizer, olha, agora você precisa procurar um especialista desse tipo de dor que você está. Se você tem um plano de saúde, você tem um seguro, você vai lá e usa o plano de saúde. Só que se você não tem o plano de saúde, você vai ter que fazer o quê? Ou se submeter a uma fila do SUS, se você não tiver recurso, eu até entendo, mas se você tiver recurso, você vai atrás de um médico. Esse médico vai te cobrar uma consulta. Aí você vai entrar lá no médico e vai pagar para entrar. A hora que você entrou lá, ó, doutor, está acontecendo isso, isso e isso comigo, eu fui no pronto-socorro, o plantonista me deu esse remédio, tirou minha dor, mas eu continuo com dor, continuo me sentindo mal. Ele pode, ali sendo especialista, já te dar um remédio, né, Pedro, um pouco mais eficaz para aquele tipo de coisa, porque o plantonista lá, de repente, é um clínico geral e não tem esse conhecimento específico. Só que ele vai falar assim, preciso fazer exame, preciso que você me traga documento, preciso que você me documente para que eu, com base nesses documentos, eu chegue no seu diagnóstico. O advogado é a mesma coisa. Você chega lá, de repente, sem documento nenhum, fala, doutor, eu estou com esse problema assim, assim, assado, o advogado vai te atender, vai dizer, traga toda a sua documentação, ou me mande por WhatsApp, me mande por e-mail, me encaminha isso, eu vou analisar e você volta aqui para eu te dar o teu diagnóstico. E no médico a mesma coisa, você volta lá com o exame, você paga a consulta de novo? Não, tem direito a retorno. Então, quebra essa história do advogado porque é barato. Uma consulta jurídica é barata. E geralmente os advogados também, quando você paga a consulta e você contrata ele para fazer o serviço, essa consulta já está incluída lá, já te pagou, foi como uma entrada do serviço. Não, o direito não socorre quem dorme, meu amigo, minha amiga. O advogado que está me vendo aqui sabe muito bem disso. Você que trabalha com isso pode orientar o teu cliente, o teu comprador, ele compra insumo de você, ele compra a máquina de você, ele compra tecnologia de você, software. O que ele comprar de você, o que o produtor comprar de você, oriente, olha, se tiver dando problema aqui, chama o agrônomo, chama o veterinário, lauda isso imediatamente e procura o advogado especialista em agronegócio, em direito agrário. Pode ser a salvação da sua vida, da sua família, da sua propriedade, da sua paz, da sua saúde, da sua vida. Tá? Era isso que eu queria dizer para vocês
e dizer que se você gostou do conteúdo, comente abaixo, fala do nosso time, fala com o nosso time, que a gente quer saber mais de você, para você saber mais do nosso método e a gente saber mais de você. Essa troca é importante. Essa formação de uma comunidade é importante. Inclusive, se for uma dúvida específica desse conteúdo, a gente pode fazer outro vídeo. Exatamente, ó. Nós estamos com você, do plantio à colheita, inclusive na hora da crise, especialmente na hora da crise. E se você quiser saber mais sobre isso, nós vamos falar, nós não vamos parar de falar disso, porque a gente gosta, a gente ama isso, a gente quer ajudar. A maioria dos meus amigos são produtores rurais. E quem é brasileiro é olhar para o lado, olhar para o outro, olhar para cima, olhar para baixo. Tem produtor rural em todo lugar, graças a Deus. A gente é o celeiro do mundo, 1/4 do PIB nacional. E nós garantimos segurança alimentar para o nosso povo e para muitos povos nesse mundo. Ok? Espero muito que você tenha gostado. Compartilha, curte. Nosso canal do YouTube ganhou vários seguidores essa semana. Temos que agradecer. Tivemos aí o vídeo anterior com bastante visualização. Postamos um corte dele no TikTok. 15 mil visualizações. Tivemos um que está chegando. Vamos lá, gente. Vamos ver aquele vídeo do TikTok lá para a gente chegar em 250 mil. Para a gente poder falar que tem 1/4 milhão, né, de visualizações. Poxa, não custa nada, né? Dá uma força para a gente aqui em retribuição à nossa disponibilidade de sexta-feira. Ó, estamos aqui para você. E é por você que a gente faz isso. Tá bom? Muito obrigado. Sempre um prazer. Te vejo quarta-feira no Seu Direito no Agro e pode ser que a gente se veja em outros canais para outros conteúdos antes de quarta-feira. Com certeza a gente vai se ver. Tá bom? Valeu, um abraço.